Olá, bem-vindos a Atom Studios, eu sou Hulk Janelli, professor universitário e designer de produto. Muita gente acha que design e artista são a mesma coisa, né? Inclusive confundem muito, um designer É um artista, né? Usa a sua criatividade aí e cria esse produto pra mim. Eu tô precisando de um desenho, né? Faz uma coisa aí pra mim mais bonitinha. Na verdade, não é a mesma coisa. Se você for na definição do dicionário, você vai ver que não é a mesma coisa, né? E oficialmente não são nem a mesma faculdade. Elas tangenciam muita coisa igual, né? Elas tangenciam várias coisas que eu estudo da anatomia das pessoas, da ergonomia e assim por diante. Estudo do desenho, treina muito desenho, né? Estuda muito essa relação, mas efetivamente não são a mesma profissão. A principal diferença que eu acho dentro dessas duas profissões é que o artista plástico, né, quem faz a arte plástica, quem pinta, quem desenha, ou quem faz as esculturas e assim por diante, ou alguma crítica e tal, o artista em si, né, ele é um cara que ele não está preocupado necessariamente em atingir o máximo de número de pessoas possíveis. O principal core, né, dos artistas é fazer uma crítica construtiva e social para incomodar de alguma forma, né? Ou você faz uma obra que realmente incomoda uma forma social, ou você pinta alguma coisa que realmente reflete alguma identidade e assim por diante. Ele não está preocupado necessariamente em falar, deixa eu analisar perfeitamente qual que é o meu público-alvo específico para que eu faça um desenho específico para aquilo. É um assunto super delicado, porque é óbvio que tem muitos artistas, e isso acontece com a grande maioria, né? Eles entendem as questões que estão envolvidas, tipo de preconceito, de um monte de coisa, e falam, vou fazer uma obra para discutir isso, para discutir essa questão, né? Para incomodar a pessoa nesse ponto, para fazer a pessoa refletir sobre. Ele tem toda a razão. Mas aí tá o ponto delicado das duas e que na verdade é muito confundido, né? O designer, oficialmente, ele como profissão, ele tem que entender as dinâmicas humanas e tentar entregar produtos que consigam atender essas necessidades, que muitas vezes podem ser sim psicológicas, pode ser sim de reflexão, mas eles são muito voltados a criar produtos e serviços que melhorem a vida das pessoas. Então eu vou dar um exemplo, que é um exemplo até bem curioso. Teve um conjunto de shopping centers, né, um grupo de shopping centers, eu não lembro se era do Iguatemi ou do Morumbi, né, um grupo. Eles pediram para uma agência para desenvolverem uns produtos, né, para poder efetivamente melhorar a quantidade de pessoas que iam dentro do shopping center. O briefing dessa empresa, ela falava o seguinte, ela falava, olha, o que eu quero, né, desse grupo? O que eu quero? Eu quero que as pessoas entrem mais rápido dentro do shopping center. Então, vamos fazer catracas mais rápidas para que as pessoas entrem com mais agilidade dentro do shopping center. Bom, a empresa de design que foi contratada falou, peraí, vamos com calma. Vamos entender primeiro se realmente é a velocidade da catraca que é o principal problema, né? E daí eles fizeram um estudo bem legal que eles fizeram, né? Eles começaram a entrevistar as pessoas para entender uma coisa que vocês vão ouvir bastante eu falar, que chama dores, falando sobre as necessidades, anseios e assim por diante dos consumidores ou das pessoas. Quais são esses anseios, necessidades e tal? Isso daí reflete no que a gente chama de dor, ou seja, aquilo que incomoda e ele necessariamente não sabe dar nome ao que incomoda. Somos as pessoas que temos que descobrir isso, né? E daí começaram a pesquisar, falaram, vamos ver se é catraca. Aí começaram a cronometrar lá a catraca que abria, né? Catraca não, desculpa, a cancela, né? Catraca de ir pra ônibus. Viajei. Desculpa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eles começaram a analisar a cancela, quanto tempo ela subia, descia, assim por diante. E daí eles começaram a refletir e ver que a cancela levantando ou baixando, ela tinha uma velocidade ok, né? Na verdade acontecia até uma coisa engraçada, às vezes tinha um carro parado na frente da cancela, já tinha passado pela cancela e outro ficava atrás e tinha que esperar o cara da frente para continuar. Então a cancela não era o maior problema. Analisando internamente, pesquisando e perguntando para as pessoas, e daí eu vou falar algumas coisas que vocês vão refletir, né? Olha,
o que você acha mais complicado realmente na hora que você está entrando dentro do estacionamento? E muita gente respondeu o que é óbvio. O que apareceu muito, que é o que aparece a maioria das pessoas. Poxa, cara, eu não consigo achar vaga. Eu rodo, não acho a porcaria da vaga. Aí, de repente, sai um carro de um lugar, eu tava no outro lugar, aí alguém de trás pega e, tipo, gera aquela confusão. E analisando mais a fundo, eles descobriram que o maior problema, efetivamente, realmente, o que causava a não entrada de carros rápido, essa questão, essa problemática, era que as pessoas ficavam procurando o tempo todo vaga, ficavam procurando vaga, né? Ficou meio vago, né? Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Né? Mas que a nossa profissão, ela exige que você faça documentação, análise, pesquisa, entenda, comprove. Ela é uma profissão que exige um pouco dessa questão da ciência, quer dizer, eu tenho que comprovar e entender o que acontece nessa dinâmica humana, né? Para falar, bom, quais são as melhores respostas que eu posso dar para essas necessidades que eu encontrei. E daí qual que foi a solução? Uma solução que eu acho incrível, né? Fantástica. Isso, para quem é novo, isso aí já faz parte do cotidiano. Eu vivi as duas épocas, né? Eles colocaram aquelas luzes de aviso nas garagens, né? Então você tem luz verde, tá indicando que o carro não está lá, então você pode ir lá naquela vaga, ou luz vermelha, indicando que o carro está lá. Ou seja, você vê de longe se você tem vaga ou não. Então, isso é uma pequena história. Se você fosse falar isso para um artista plástico, um artista, ele provavelmente iria fazer uma questão social, ele ia fazer uma crítica social sobre isso, que é super válida. Aliás, é animal todas as críticas sociais que são feitas sobre isso. Mas o mindset dele, quando a gente fala mindset, é como ele pensa, ele raciocina, ele reflete sobre o mundo. Ele provavelmente iria fazer um discurso mais forte sobre isso. Ele ia falar, para que as pessoas precisam ir no shopping center? Poderia ser um dos discursos. O que as pessoas fazem nesse universo de consumo? Por que as pessoas têm que ir lá mais? Então vamos tentar fazer uma maneira que vá menos pessoas para dentro do shopping center. Aí você não vai ter problema de ter carro lá dentro. Um exemplo. Então ia colocar alguma coisa crítica, ia fazer a pessoa refletir antes de entrar. Então essa é uma das principais questões, uma das principais diferenças, né? O design de produto, o designer, né? Ele é uma pessoa que ele é especialista em tentar entender essas dinâmicas humanas e como responder melhor, entender essas necessidades, tentar melhorar a vida das pessoas através de produtos. Sim, como designer de produtos, muitos de nós, inclusive eu, somos pessoas que estamos brigando. Somos uma profissão que estamos brigando constantemente em como produzir menos produto. Ou como fazer produtos ecologicamente mais corretos, né? Ou de uma pegada verde mais correta, tentando entender um pouco mais como é que a gente pode fazer com que um produto ele possa ser reinventado, você não precisa ter uma descartabilidade. O artista ele tem essa coisa do incomodar, e o designer ele tem que tentar melhorar a vida das pessoas, melhorar efetivamente, né? O artista plástico ele incomoda para tentar gerar uma melhoria futura, sobre uma reflexão, assim. Mas o designer ele é contratado para, eu tenho um problema, tem que ser solucionado esse problema, né? E como melhorar isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez por ver. E não esquece de dar like aí, né? Dar like aí no nosso vídeo. Se inscreve aí no canal para você receber. Se quiser receber notificações, aperte o sininho e vai receber mais notificações sobre os conteúdos que a gente vai colocar aqui no canal. Muito obrigado e até mais.